Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da política americana e particularmente de um aspecto, ou da política estadunidense, né? Porque afinal de contas, americanos somos nós aqui também. Mas esse aspecto diz respeito ao quê? A eleição presidencial americana, que ocorre neste ano, não é só a presidencial, há também a eleição para renovação do Congresso, pelo menos da Câmara, né, dos Deputados, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que tem ali uma renovação de 2 em 2 anos, não é como a nossa, que renova em 4, ou a Argentina, que renova a metade no momento, daqui a 2 anos renova mais metade. Lá você tem a possibilidade de uma renovação completa, que não acontece, mas acontece em alguma medida. Há também eleição para o Senado, haverá eleições nos estados, sempre essas eleições se fazem acompanhar de muitos plebiscitos, referendos, consultas populares que são feitas em vários estados do país, naquele sistema eleitoral que todo mundo sabe que é um tanto quanto enigmático para quem não está muito familiarizado com ele, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho disso aqui também. Mas antes de chegar a esse momento das eleições, há as primárias. Ou seja, ou as primárias ou os cálculos, né? Seria depois interessante a gente tentar distinguir, né, o que é uma coisa de outra, embora elas se pareçam do ponto de vista da sua finalidade. Que são aquelas reuniões de apoiadores, de simpatizantes, de membros dos partidos que vão ali escolher quem eles entendem que deve ser o candidato presidencial do partido. Nós tivemos, na semana que passou, o caucus em Iowa, né, um estado pequenininho dos Estados Unidos, onde o Trump levou de lavada a escolha, teve mais de 50% dos votos, abriu uma margem de 30 pontos percentuais para o segundo colocado, Ron DeSantis, que é o governador da Flórida. A Nikki Haley, que é a terceira colocada, ficou um pouquinho perto do Ron DeSantis, mas em terceiro lugar, e o quarto candidato até já jogou a toalha e resolveu apoiar o Trump. Ou seja, a gente tem aí um cenário se desenhando que, ao que tudo indica, deve confirmar Trump, mais uma vez, como o candidato do Partido Republicano. Agora, será que a coisa pode ir além disso? Será que Trump pode se eleger mais uma vez presidente dos Estados Unidos? Embora a economia americana esteja mostrando bons sinais nos últimos tempos, o fato é que isso não tem revertido como popularidade para o presidente Joe Biden, que tem ali uma série de restrições, mesmo por segmentos que costumam ser segmentos leais ao Partido Democrata no processo eleitoral. Mas mesmo isso anda meio bagunçado nos últimos anos nos Estados Unidos. A própria primeira eleição do Trump, aliás, já foi algo assim, né, em que redutos que eram tradicionalmente tidos como redutos democratas tiveram a vitória do Trump. E naquele sistema eleitoral americano de colégio eleitoral, em que quem ganha um estado leva todos os delegados do estado, né, com 2 exceções que nem fazem muita diferença, isso acaba produzindo resultados muitas vezes que tem no produto final da escolha eleitoral alguma coisa que, por exemplo, não corresponde ao número de votos dados a cada um dos candidatos, né? Por exemplo, Trump teve menos votos que Hillary Clinton quando se elegeu nessa primeira oportunidade, talvez a única, vejamos aí o que vai acontecer. Mas ele ganhou mais delegados para o colégio eleitoral e acabou assim se elegendo presidente dos Estados Unidos. O que mostra que essa estratégia eleitoral federativa, que olha para os estados, que se faz presente neles, sobretudo aqueles estados que são chamados estados pêndulo ou swing states, que podem ir para um candidato e ir para outro, isso é estrategicamente fundamental. Mas afinal, será que Trump volta? Né? Será que teremos novamente essa liderança importante, uma referência para a extrema-direita internacional de novo na presidência dos Estados Unidos? Enfim, para discutir esses temas, o Fora da Política Não Há Salvação recebe o cientista político Carlos Poggio. O Carlos, ele é um estudioso da política americana, né? Inclusive publicou recentemente um livro, que é um livro para quem quiser entender como funciona esse sistema político americano, né? O livro se chama A Política dos Estados Unidos, saiu pela editora Almedina, numa série que é uma série que tem sido encaminhada aí pelo My News para justamente ter textos aí introdutórios que ajudem as pessoas a se familiarizarem com certos temas. E o texto do Poggio, o livro do Poggio, saiu agora há pouco tempo.
né? Além disso, né, ele faz parte do Observatório da Extrema-Direita, do INEU, Instituto Nacional de Estudos dos Estados Unidos, né, que tem aí uma série de pesquisadores, na sua maior parte brasileiros, mas que estudam os Estados Unidos, mas ele é professor no Berea College, que é uma instituição, uma faculdade americana, né, que fica localizada no estado do Kentucky, né, o estado ali do sul dos Estados Unidos, onde se faz um ótimo bourbon, né, que é aquele whisky de milho que os americanos gostam e que eu particularmente acho muito bom também. Enfim, feito aí esse introito, eu quero, primeiro de tudo, agradecer ao Carlos por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele e começo aí com uma pergunta para a gente iniciar esse papo, que é a seguinte, Carlos, a gente viu aí, como eu já acabei de mencionar, né, essa primeira consulta aí aos apoiadores do Partido Republicano em Iowa, né, e o Trump levando de lavada. O que que isso sinaliza? O que que a gente pode esperar dessa tentativa que faz o Trump agora de retorno à vida política central nos Estados Unidos, a retorno à presidência, apesar de todos os processos, as situações que ele vem enfrentando, problema de tentativa de impugnação da sua candidatura por ter conspirado contra a democracia americana, né, sido um insurrecionista, né, lá no 6 de janeiro americano, e aí tem um dispositivo lá da seção terceira, né, da 14ª emenda americana, da Constituição americana, que impede que insurrecionistas eles sejam ocupantes de cargos públicos, e a presidência é um cargo público. Mas, afinal, como é que está o Trump nessa corrida? O que que a gente pode esperar? Trump está voltando? Por favor, Carlos. Bom, Cláudio, tudo bom? Obrigado primeiro pelo convite, né? Prazer aqui participar com você, te parabenizar por manter esse podcast já há tanto tempo, né? A gente sabe como é difícil ter essa consistência, trazer gente e tal, então é um trabalho muito bom que você faz, eu acho que é muito bom para quem assiste, né? Porque também tem a oportunidade de ter contato com você, que é um dos grandes cientistas políticos deste país, né? De gente que eu conheço já há muitos anos, você lembra que você me deu aula na PUC há 25 anos atrás, estava Faz fazendo tempo, as hein, contas. rapaz? Eu Você tinha tinha mais cabelos e cabelo não eram brancos. naquela época, e já naquela época já me chamava atenção pela qualidade das aulas e tal. Então, muito, muito feliz de estar aqui com você nesse podcast, né? Bom, a sua pergunta, Cláudio, ela. O que eu vinha dizendo sobre, antes de Iowa, né, sobre, usando uma expressão brasileira, que jogo é jogo, treino é treino, né? E no treino, ou seja, nos números, nas pesquisas, tudo indicava um processo de trumpificação do Partido Republicano. Eu acho que esse, primeiro, é o grande contexto que a gente tem que entender para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Isso é parte, em certa medida, eu estava discutindo, inclusive, isso hoje em sala de aula com os estudantes, para falar sobre no nosso curso de Introdução à Ciência Política, eu falava das limitações da ciência política em fazer previsão. E eu mostrava todas as previsões em 2015 de que, enfaticamente, o Trump não seria sequer nomeado pelo Partido Republicano e jamais ganharia as eleições, né? E essas previsões eram feitas com base em variáveis da ciência política conhecida. Não eram previsões porque ela não gosta do Trump ou coisa assim. Eram questões concretas, né? Por exemplo, o Trump ele não tinha apoio nenhum da elite do Partido Republicano. Ele foi eleito sem apoio, nenhum presidente republicano, ex-presidente republicano apoiou o Trump, e mais do que isso, nenhum ex-candidato a presidente republicano apoiou o Trump. O McCain, o Mitt Romney, a família Bush, ninguém apoiou o Donald Trump. O Mitt Romney, aliás, fez um discurso em 2015, meio desesperado, já chamando a atenção dos eleitores do Partido Republicano, dizendo, pelo amor de Deus, né, olhe só a personalidade dessa pessoa, né, um discurso muito famoso do Mitt Romney, que foi o último candidato republicano pelo partido republicano, né, em 2012 contra o Barack Obama, fazendo um discurso que eu recomendo, inclusive, quem tem interesse, vá buscar na internet o tom, um discurso muito duro contra o Donald Trump. Think of Donald Trump's personal qualities, the bullying, the greed, the showing off, the misogyny, the absurd third-grade theatrics. Ele não tinha apoio nenhum dentro da elite do partido, não tinha sequer uma organização de campanha muito boa. A campanha da Hillary Clinton era infinitamente mais rica, mais bem estruturada do que a campanha do Donald Trump. Ele não teve endosso de grandes jornais americanos. Tem jornais que
por anos endossaram candidatos republicanos, decidiram endossar a Hillary Clinton em 2016. Né? Tem uma capa famosa da revista a National Review, você sabe, talvez a revista fundadora do conservadorismo norte-americano. Né? Ela tem uma importância central na história do desenvolvimento do pensamento conservador norte-americano. E a National Review tem lá uma capa com o título Against Trump, contra Trump. Né? Faz o argumento contra Donald Trump. E, recentemente, agora em janeiro, fui lá, entrei no site da National Review, de novo eles continuam dizendo, olha, ainda dá tempo de não nomear o Donald Trump. Eles ainda estão desesperados com o Trump. Né? Então, ou seja, não havia apoio dele no partido, não havia apoio dele nas instituições, não havia endosso. No entanto, ele não só recebeu a nomeação, como ele acabou sendo eleito. Então, isso nos indica algumas questões importantes. Né? Primeiro, como é que o Trump conseguiu esse processo? Ele conseguiu esse processo por conta, justamente, da forma como as primárias são feitas nos Estados Unidos, ou seja, da forma como a seleção do candidato de cada partido é feito nos Estados Unidos. Né? Antigamente, nos Estados Unidos, a seleção do candidato era feita pela cúpula partidária, como é feita no Brasil, em grande medida. Né? No Brasil, nós não temos essas primárias abertas. A cúpula, ainda que tenha, né, mais ou menos, um outro processo, mas muito mais limitado, né? Mas, normalmente, o partido, a cúpula, a elite, escolhe o candidato. Né? Com a mudança, essa mudança aconteceu em meados dos anos 60 para os anos 70, né? Foi abrindo o processo de primárias, é uma história muito interessante para analisar. O que aconteceu é que, aos poucos, essa elite do partido, porque você abre as primárias, né, para votação para todo mundo, a elite do partido, aos poucos, foi perdendo o controle desse processo. Né? Antes havia o que a gente chamava das primárias invisíveis, ou seja, que era, ainda que havia uma primária aberta, as pessoas iam votar, as elites do partido conseguiam ainda manter algum controle. Né? A elite do Partido Democrata quase perde o controle com a seleção do Bernie Sanders. Bernie Sanders quase foi selecionado pelo partido 2 vezes, né? Contra Hillary Clinton e depois contra o Joe Biden. Só que os democratas, por razões talvez que a gente possa especular, conseguiram manter maior controle do partido do que os republicanos. Eles conseguiram, o Joe Biden é a cara do establishment democrata. Né? Eles conseguiram manter esse controle. Os republicanos perderam completamente o controle em 2016. Né? Aliás, só uma pergunta. Eu lembro que os democratas parece que tem uma instituição ali, superdelegados, pode ser isso? Isso. Os republicanos têm isso também, não? Não. Isso é uma característica dos democratas. Os superdelegados são aqueles que votam independente da escolha dos estados, né? Que é também muito debatido dentro do Partido Democrata. E houve muita reclamação sobre, enfim, terem favorecido a Hillary Clinton em 16, depois terem favorecido o Joe Biden para evitar o Bernie Sanders, que não é sequer um democrata, né? Ele é um independente que participa das primárias democratas, né? Então, teve muita reclamação nesse sentido de como o partido, de fato, operou para impedir a tomada do Bernie Sanders de baixo para cima, como foi a tomada do Donald Trump, que foi os republicanos não conseguiram parar. Mesmo com o discurso desesperado do Mitt Romney, mesmo com... Até hoje, a elite do Partido Republicano tem problemas com o Donald Trump. Você vê os debates onde participa gente que faz parte da cúpula do partido, há uma certa insatisfação, se percebe pela reação da plateia quando tem debate, uma certa insatisfação ainda com o Donald Trump. Mas o Trump ele conseguiu, por conta desse processo de primárias abertas, fazer uma revolução de baixo para cima. Né? Ele capturou o partido de baixo para cima. E essa captura foi feita a partir do momento que ele foi quebrando algumas normas de como funciona a política norte-americana. Né? A gente fala de normas, muitas normas não escritas, né? De como funciona, e normas de civilidade também, até, digamos assim, que foram quebradas. Ele foi capturando, enfim, uma série de mídias sociais, podemos discutir uma série de razões que levaram a esse processo, né? Mas o fato é que ele conseguiu fazer isso. Né? Então, de baixo para cima, ele captura a primeira nomeação e depois consegue a vitória, como você explicou muito bem, por uma margem muito pequena de votos em alguns estados-chave, notadamente esses estados do chamado Rust Belt norte-americano, né? Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, foram os 3 estados que deram a vitória para o Donald Trump por margens pequenas de votos. E que costumavam ser redutos democratas, né? Até porque você tinha ali um sindicalismo muito forte por conta da presença da indústria, daí o Rust Belt, né? O cinturão da ferrugem, né? Porque a indústria metalúrgica ali declinou, né? E esse é um dos grandes temas da política americana, ou seja, como que os democratas perderam este eleitor, notadamente o eleitor classe trabalhadora branca, né? Como eles foram perdendo e agora estão perdendo, aparentemente, outros setores, como o Joe Biden, né? Você mencionou isso.
As pesquisas que agora, né, podemos depois falar mais para frente sobre isso, mas as pesquisas que temos agora, estamos no começo de 2024, são bastante complicadas para o Joe Biden, porque apontam aí para uma perda de setores importantes que costumavam apoiar o Biden. É possível, se considerar as pesquisas que temos hoje, se isso se confirma lá na frente, e veja, não são só de hoje, eu já tenho observado isso já há algum tempo, e é um fenômeno que tem chamado a atenção, as pessoas falam, não sei, mas existe a possibilidade, caso o Trump seja nomeado, que ele seja o candidato, ele já foi em 2020, mas que ele em 2024 seja mais ainda, o candidato republicano a receber a maior fatia do voto do eleitor negro nas últimas décadas, nos últimos 50 anos. O que É um explica fenômeno. isso? Logo ele que se coloca ao lado dos É um fenômeno. supremacistas brancos, é Exatamente. estranho Então, isso, né? e aí eu diria para quem gosta de política americana, esse é um bom tema de pesquisa, né? Entender o que está acontecendo. Não apenas eleitores negros, eleitores também houve nas eleições, se você comparar 16 com 20, eu estou comparando eleição, não é nem Sim. pesquisa, né? Houve aumento do voto hispânico no Donald Trump, notadamente em algumas regiões, e agora as pesquisas indicam que isso está aumentando ainda mais, apesar do discurso do muro, né? Poderíamos colocar dessa forma. Então, o Biden tem perdido setores, que os setores parecem que estão transitando para o Donald Trump, e eleitores jovens, que também costumavam ser da base do Partido Democrata, e estão agora com algumas dúvidas com relação ao Joe Biden, mas a questão não é só a dúvida com relação aos democratas, a questão é o fato de eles estarem dispostos a votar no Donald Trump. Então, tem algumas coisas aqui que, enfim, são diversos elementos aí para a gente compreender. O fato é que o Trump ele conseguiu, portanto, capturar o partido, né, por conta desse processo de primárias. E hoje o partido é um partido que está totalmente entregue ao Donald Trump. Veja, ou são Trump ou são versões do trumpismo, né? O Ron DeSantis é um Trump, é uma versão do trumpismo. O Vivek Ramaswamy é outro mini Trump de 30 e poucos anos, né? A Nikki Indiano, né? Haley, ele é indiano, como a Nikki Haley, né? A Nikki Haley também é indiana? Também, de família indiana. Ah, eu não sabia. O Vivek eu sabia, mas ela não. Não, os pais são imigrantes indianos, né? Então, e havia curiosamente, uma disputa muito grande entre os dois. Quem assistiu os debates, né? O Nikki Haley e o Ramaswamy, assim, de pega para capar, para usar uma expressão mais vulgar, né? Mas muito forte aí a animosidade que existia entre a Nikki Haley e o Vivek Ramaswamy. Mas a Nikki Haley, eu dizia, talvez ela ainda represente alguma conexão com a ala mais tradicional do Partido Republicano, uma das alas, talvez mais próxima dos chamados neoconservadores, né? Mas que também foi, de alguma forma, capturada por alguns discursos do trumpismo. O que você vê portanto, esses debates entre os republicanos em que ninguém tinha coragem de falar mal do Trump, né? Eles se batiam entre si porque eles têm medo do eleitor trumpista, né? Medo por quê? Medo porque eles são em grande número. O Trump ele tem aproximadamente 2/3 do partido na mão. De novo, isso as pesquisas indicam, né? 2/3 do partido que está com o Donald Trump. Você tem 2/3 ou 3/4, às vezes, dependendo da pesquisa, de eleitores do Partido Republicano que estão convencidos que o Biden não ganhou as eleições, né? Portanto, comprando o discurso do Donald Trump, portanto, sem contar os efeitos que isso tem para a democracia norte-americana, que, afinal de contas, se você tem uma parcela expressiva das pessoas que acham que o Biden não é o presidente legítimo, portanto, a democracia americana não é legítima e, portanto, alternativas são justificadas, né? E aí nós temos o Capitólio, né? Como violência política, outras coisas passam a ser justificadas, né? Então, o Trump, claramente, ele capturou o partido. Aí o que aconteceu era um momento chave aqui, e aí é porque você falou da 14ª emenda, de outras questões, e o que eu tenho dito é nenhuma dessas alternativas jurídicas vão parar o Donald Trump. O remédio constitucional para punir o Trump e parar o trumpismo, o Donald Trump naquele momento, era o impeachment, né? O impeachment era o momento para parar o Donald Trump, o segundo impeachment dele, principalmente. Ali que seria a resolução deste processo dentro das regras e da ordem constitucional, né? O que de fato impediria o Trump de ser candidato. Mas os republicanos acharam que não vamos desagradar, de novo, não vamos desagradar o eleitor, né? Então, muita pressão, né, do eleitor trumpista, porque o Trump, uma outra questão importante, que é original do Trump, como eu falei para você, Claudio, você me interrompa se eu estiver aqui muito... Não, por favor.
Uma outra questão que é característica do Trump, dentro da política norte-americana, é que ele, pela primeira vez, nós temos aqui um líder de um movimento, né? Ou seja, a gente está acostumado na América Latina a ter peronismo, o varguismo, né? Então, o último nome é um ismo, né? Nos Estados Unidos não tem um rooseveltianismo forte, não existe, né? Existe, claro, o chamado wilsonianismo, mas não é como nesse sentido de um movimento de massas, É né? mais como uma doutrina, né? Mais como uma doutrina, um conjunto de ideias, exato, né? Mas enquanto um movimento de massa popular, então, portanto, o que eu digo ao Trump, mais do que o líder de um partido, é o líder de um movimento. O partido é apenas um veículo no qual ele dirige esse movimento, né? E aí, de novo, as estruturas partidárias, a estrutura dos Estados Unidos permitiu ao Trump capturar uma estrutura partidária já bem estabelecida, e, portanto, ao capturar a estrutura partidária, a partir de um movimento que ele lidera, ele tem muito mais força, né? Muito mais força que o Bolsonaro, por exemplo, que também é líder de um movimento, mas que Sim. não tem partido para capturar, né? Na verdade, ele, vamos dizer, tem um movimento, nisso ele é parecido com o Trump, né? É um Exato. líder carismático, nisso ele é parecido com o Trump. Mas não tem a Mas instituição. quem controla o PL não é ele, né? Não tem, É o não é. Valdemar. Exato. E o O nome dele é PL, Valdemar. exato. E o PL não tem, enfim, relevância comparada ao que tem o Partido Republicano, capilaridade no país, etc. Né? O Trump acaba. O Trump tem essa característica que é uma característica muito única, né? De você poder ter um trumpismo, né? Talvez o primeiro presidente, o último presidente, talvez que a gente possa comparar, que tenha trazido tamanha modificação, mas acho que não se compara ao Donald Trump, sobre o Ronald Reagan, né? Então o Reagan ficou para trás como o grande modelo republicano, e o Trump ele reformulou completamente o partido, né? E aí, portanto, a grande questão era que ele sai em 2020, né? E aí o remédio constitucional teria sido o impeachment, mas isso não foi aprovado, porque muitos republicanos me acreditavam que, não, tá bom, então agora ele vai sair, vai para casa dele, né? Vai ficar em Mar-a-Lago, vamos tocar a bola para frente, né? Só que não foi, assim, isso é um total desconhecimento de quem é o Donald Trump, né? Um erro ali que foi brutal, mesmo com muitos republicanos. Naquele momento, inclusive, o clima era um clima que permitia. Os republicanos estavam críticos ao Trump. É uma situação muito delicada, a invasão ao Capitólio, né? Que é assim, muito fresca na memória, e muitos líderes. Eu recomendo, por exemplo, ver a transformação do Lindsey Graham, né? Que é um líder republicano no Senado, que, enfim, criticou o Donald Trump e hoje, recentemente, tweetou dizendo: não, o Trump agora é a nossa única esperança, ele já ganhou, não sei o que. Claro, tá pulando no barco, né? Esse pessoal quer sobreviver politicamente, né? E a forma de sobreviver politicamente no Partido Republicano hoje parece ser apoiando Donald Trump. Isso no Partido Republicano, porque fora a situação tem sido um pouco diferente, né? O Trump, você pode. Há uma interpretação possível que o Trump ganhou as eleições de 16, mas depois perdeu tudo que veio em seguida, né? Inclusive as eleições, você citou das eleições de 2 em 2 anos, as chamadas eleições de meio de mandato, né? Em que muitos democratas, nas eleições de meio de mandato, e a grande característica das eleições de meio de mandato do Joe Biden foi que foi muito positivo para os democratas, né? Normalmente são eleições ruins para o partido do presidente. Foram muito positivas para os democratas, por quê? Porque foi muito candidato ligado ao Donald Trump que perdeu eleições, e o que houve aqui nos Estados Unidos foi que isso aconteceu, é sabido, e muitos democratas, eles incentivaram nas primárias republicanas que eleitores associados ao Trump vencessem, inclusive dando dinheiro, porque eles sabiam que nas eleições gerais ia ser mais fácil de vencer esse pessoal, né? Essa me parece a estratégia do partido ainda hoje. Eu acho que a única esperança do Biden ser reeleito é o Trump ser candidato do partido, porque aí o antitrumpismo entra como uma força que consegue talvez dar força para o Joe Biden ser reeleito. O Biden sozinho não se reelege, Mas né? o que é maior hoje? O trumpismo ou o anti-trumpismo na sociedade, no eleitorado americano? Essa é a questão que nós vamos descobrir se o Trump for candidato, né? Eu diria que claramente. Então nós vamos descobrir, porque pelo jeito ele será candidato. Não, eu diria que está muito dividido, mas assim, se eu fosse chutar com base em pesquisa e tal, eu diria que, quer dizer, uma coisa é o trumpismo, né? Outra coisa são as pessoas que estão dispostas a votar no Trump, né? Sim, que sempre é maior, né? Exato. Então, acho que é difícil a gente mensurar essas coisas, né? Então, acho que, digamos que o trumpismo teria assim, 1/3 da sociedade norte-americana, né? Pessoas que, de fato, estão com o Donald Trump, né? Mas esse 1/3 é suficiente para ir levando, né, ele adiante, né? O fato é que, de novo, né, podemos depois discutir as razões pelas quais eu acho que também são muito complexas, não são simples de compreender. Mas quando isso não foi feito
em 2020 o impeachment não foi feito, porque os republicanos achavam que iam passar, vamos bola para frente, vamos para a nova etapa, e aí o Trump resolve, não, senhor, eu quero de novo ser candidato. O que é curioso, porque se ele diz que as eleições são fraudadas, né, por que ele quer ser candidato, né? Eu não entendo essa lógica do Donald Trump. Se tudo é fraude, se houve uma grande fraude quando ele era presidente, ele quer ser candidato agora que o Joe Biden é presidente, ué, então talvez não seja tão fraudado assim, né? Talvez ele tenha alguma fé, né, no sistema político norte-americano, já que ele quer ser candidato tantas vezes. Então, o fato é que ele resolve ser candidato. Quando ele resolve ser candidato, Cláudio, lá, há um ano atrás, claro que ele aparece muito bem nas pesquisas, né, ex-presidente e tal, mas aí você tem alguma divisão, Ron DeSantis, que muitas pessoas que falavam, tá bom, eu gosto do Trump, mas vamos deixar para trás, vamos, né, tinha um pouco esse clima do Partido Republicano, né? Então tem pesquisas de janeiro do ano passado, de 23, que mostram o Ron DeSantis encostando no Trump. Teve pesquisa que chegou a mostrar o Ron DeSantis à frente do Trump, ou seja, era uma ideia que o eleitor estava procurando alternativa, de alguma forma, né? Um futuro para o partido, etc. Aí aconteceu, outra coisa que você citou na abertura foi apesar dos processos, não é apesar, por causa dos processos, né? Esses processos foram, hoje, um ano depois, a gente pode afirmar com alguma certeza, foram extremamente positivos para o Donald Trump do ponto de vista político, né? Primeiro que fez aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é ajudou ele a se manter no centro das atenções. Então, desde março do ano passado, até março não se falava tanto no Trump. A partir de março, com esses processos todos, é Trump o dia inteiro na televisão. E Trump, e Trump, e Trump. Bom, falem mal, mas falem de mim, funcionou para ele em 2015. De novo, fala-se muito dele. O que acontece hoje em dia, por exemplo, é que ele vai nesses tribunais todos, para ele é mais um evento de campanha, né? Cada ida ao tribunal, para ele encara como evento de campanha. Isso é positivo para ele. Então ele é um presidente que tira uma foto de prisão e vende isso como merchandising, como caneca e camiseta. É outro evento de campanha. Mugshot, né? Um mugshot, né? Isso disse, de novo, aqui eu estou falando sem ter os dados em mãos, mas de ouvir falar, inclusive é um elemento que ajudou alguns jovens a gostarem do Trump, porque é uma coisa meio né, Rebelde. rebelde, né? Exato. Então faz essa história, né? Tipo, né? O que para qualquer candidato normal, a gente imaginaria que seria devastador, né? Devastador. Mas ele não é normal, né? Então ele se permite coisas que para outros seriam fatais, né? Exatamente. Né? Desde a campanha, desde a primeira eleição dele, algumas coisas que eles diziam, falar agora tá. Eu lembro quando ele saiu a coisa de algumas vazou, que ele falou sobre, né, pegar na mulher, uma coisa meio misógina e tal. E foi quando muitos candidatos, o McCain, por exemplo, abandonou o Trump, né? Muita gente abandonando o Trump. Aí o Trump fala sobre, esses mexicanos são estupradores. Mais um bando de gente abandona o Trump. Mas cada hora que ele falava essas coisas, ele ia subindo nas pesquisas. Né? Ou seja, não sei se é uma deterioração moral da sociedade. Quer dizer, ele perdia apoio nas elites políticas, mas ganhava apoio no eleitorado. Né? Isso, porque, de novo, porque só se falava nele, né? Se fala nele. E aí cria-se, o que aconteceu com esses processos todos, é que além de, fundamentalmente, minha análise é que fundamentalmente o fato dele se falou mais dele do que no Biden, no ano passado, por conta desses processos. Né? Ele volta ao centro, aí ninguém falava mais de Nikki Haley e Ron DeSantis, que não se falava. Estou dizendo isso como alguém que estava aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, simplesmente não se falava de outros candidatos. Então, ele suga todo o oxigênio político para ele, né? Que isso é o que ele sabe fazer muito bem. E, por outro lado, cria na mente do eleitor republicano a ideia de um perseguido, a ideia de que ele é contra o sistema, a ideia de que, ou seja, faz com que ele fique ainda mais, então quer saber, então agora é que eu vou votar nele. Alguns diziam assim, olha, eu nem ia votar, mas agora eu quero votar nele porque os democratas estão perseguindo. Então volta toda essa questão, ele se fortalece. E aí você olha o que acontece entre janeiro de 23 e janeiro de 24, ele só vai ganhando espaço. Né? Então, se ele começou com 40%, ele está hoje com 66%. Então, foi abrindo a boca do jacaré. O DeSantis foi caindo e os demais foram caindo, ele foi subindo. Agora, no finalzinho, parece ter uma subida da Nikki Haley e tal, mas que talvez seja um pouco tarde demais. Então, o que aconteceu foi que ele dominou, neste ano todo, o Partido Republicano. Claramente mostrou o domínio dele no partido. As pesquisas, atrás de pesquisa, mostrava o domínio que ele tinha no partido. Ele manda no partido hoje. E aí a grande questão, que eu falei, treino, jogo a jogo, era Iowa seria o primeiro teste concreto dessa tese de que ele dominava o partido. E me parece que veio aí a confirmação. Né? Alguns podem dizer, não, mas ele teve só 51%, ou seja, ele não é um candidato normal. Né?
Então, 51% significa que tem 49% que estão contra ele? Uma avaliação, não é possível, né? Mas que mostrou, sim, que de fato ele tem força no partido. O pessoal que vota no Trump não só é aquele que está mais compromissado, mas é os que estão mais entusiasmados. E aqui entusiasmo é um elemento importante num lugar onde você tem voto opcional, né? O voto não é obrigatório. Então, estão muito mais entusiasmados. Não há entusiasmo nenhum pela candidatura do Joe Biden entre os democratas, né? Então, está uma diferencial de entusiasmo grande aí, que também tem ajudado Donald Trump. Então, tudo isso para dizer que Iowa parece que quando começa o jogo, o Trump aplica aí a sua primeira goleada. Agora, para alguém, né, conseguir se fortalecer justamente naquilo que, em circunstâncias normais de temperatura e pressão política, fragilizariam outros candidatos, é porque o sentimento do eleitorado com relação ao próprio sistema político está muito alterado, né? Porque, enfim, você já não julga. O que você falou agora, né? Ah, se ele está sendo perseguido, se ele é do contra, se ele é quem, vamos dizer, chuta o pau da barraca do sistema, aí que eu voto nele mesmo. Bem, isso só faz sentido se eu estou realmente farto do sistema, né? É por aí, é isso que explica, digamos, essa situação do avesso, né? De você votar numa liderança política que parece o contrário de tudo aquilo que seria desejável para um sistema político funcionar normalmente. Eu acho que essa é parte da explicação, né, que é o que a gente viu na Argentina, que a gente viu no Brasil, né, vimos em outros lugares, essa coisa do, vou votar no antissistema, estou farto, vou tentar uma novidade, né, vou votar no mais maluco para ver, de repente, o mais maluco resolve a situação. Acho que isso é parte. Mas acho que tem outras questões aí, e aqui, enfim, a gente teria que desenvolver, mas acho que isso é apenas parte da explicação, né? Mas talvez existem outras questões. Eu, por exemplo, não acho, né? As pesquisas também indicam isso. Por exemplo, a Nikki Haley, tem pesquisa que mostra a Nikki Haley contra o Biden teria uma distância maior do que o Trump contra o Biden, né? Tem muita gente que diz que não. É muito curioso, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas, na verdade, não quer uma nova disputa Biden versus Trump. Porém, é isso que vai acontecer. Isso mostra como, né? O sistema, né, digamos, as instituições, né, funcionam de tal forma que às vezes não atendem aquilo que seria o interesse, né, pela forma como a coisa é construída. Então, não é o desejo da maior parte da população uma nova disputa entre Biden e Trump, mas por conta da forma como as coisas são colocadas é o que parece que vai acontecer, porque começa com o domínio do Trump do Partido Republicano e termina com o cansaço do eleitor médio com as questões que você mencionou e com questões econômicas. Outra coisa que você falou na abertura, que eu acho que vale a pena comentar, isso é crucial, né? Quer dizer, se a gente olha friamente os números, crescimento do PIB, desemprego, inflação, os números hoje parecem bons, né? Então, é um recorde que você tem um índice de desemprego mais baixo, sustentado de muitos anos. Acho que uns 40, 50 anos não tem tanto, não fica tanto tempo a taxa de desemprego assim tão baixa, né? Porém, isso não se reflete no Biden. E não se reflete quando você vai, de novo, nas pesquisas. Quais são as razões? A preocupação do eleitor é economia. E a principal preocupação é inflação. Então, isso continua com... Qual que é o problema, então? Mesmo caindo a inflação. Mesmo caindo, porque o eleitor que vai no mercado... Não percebe isso. Ele não faz esse cálculo. Caiu a inflação nos últimos 3 meses. Ele fala assim, nossa, o que eu compro hoje é muito menos que eu consigo comprar há 2 anos atrás. Sim. O leitor vai lembrar, nossa, na época do Trump eu comprava mais. Era melhor naquela época. Né? Agora, ainda, entendeu? Quer dizer, há um delay. O cálculo, o tempo que é levado em consideração, né, é outro, Isso, né? é outro tempo, né? Então há um delay entre o dado concreto, o número concreto, e isso chegar à percepção do americano médio, né? Então, por exemplo, comprar uma casa aqui nos Estados Unidos continua muito caro. Dobrou o preço de 2020, o preço de hoje é o dobro, o triplo, às vezes, do preço de 2020. Não só está caro, como os juros estão altos. Então, quer dizer, e casa é o grande gasto do americano, né? O mercado continua... Então, ao mesmo tempo que você tem uma inflação baixa hoje, acabou de sair da inflação mais alta dos últimos 40 anos. Então, foi um susto muito grande isso, né? Isso gerou um certo desconforto, né? Enfim, tem outro... Não sou economista aqui, mas tem uma série de questões assim para explicar por que há esse descompasso, né, entre os números concretos da economia e a percepção do eleitor de melhor da economia. Porque também
você fala assim, é 3% de desemprego. Tá bom, mas quais são os setores que estão indo bem e quais estão indo mal, né? A inflação está baixa, mas tá bom, quais exatamente os produtos que estão... Ou seja, quando você olha na granularidade, talvez os eleitores que estão sendo mais afetados sejam aqueles que estão mais descontentes com o que está acontecendo, né? Então você tem, por conta dessa estrutura, de como é estruturada a seleção dos candidatos dos partidos, o Donald Trump dominando o Partido Republicano, dominando a cobertura da imprensa, né? Vai acabar sendo nomeado do partido e vai se enfrentar com o Joe Biden, que também, além de não ter popularidade, uma outra questão é porque o Joe Biden, qual é a alternativa no Partido Democrata? Não tem. Não há alternativa, né? A Kamala Harris é ainda mais impopular do que o Biden. As chances da Kamala Harris serem eleitas são ainda menores do que a do Joe Biden ser eleito, né? É a vice-presidente mais impopular da história dos Estados Unidos. O Joe Biden está com os números de popularidade mais baixos dos últimos 15 anos, desde o George Bush, mais baixo do que o Trump. Então, o George Bush pai. George Bush filho. O filho. No segundo mandato já. No segundo mandato, isso. Ao final do segundo mandato, quando ele estava com 30% de aprovação, né? Então, nós temos uma situação muito complicada, mas ao mesmo tempo não há alternativa, não há nomes dentro do Partido Democrata. Não há, né? Algum nome de consenso, um nome forte, ou nome que teria muita atração na população como um todo, e talvez agora seja tarde para isso. Tanto que um nome que se aventou, meio que por brincadeira, ou meio que, né, começou a circular isso em alguns setores, é que a Michelle Obama seria um nome que talvez trouxesse aí alguma... né, mexesse aí com a corrida, porque, primeiro, ela é muito popular, né? É muito popular no Partido Democrata e muito popular no país como um todo, de alguma forma. Entre as figuras populares, ele é uma das mais conhecidas e mais populares. Enfim, mais jovem, mulher, talvez trouxesse aí um elemento de novidade, né? Mas, sabidamente, até onde se conhece, a Michelle Obama não tem o menor interesse em ser candidata, né? Tirando isso, não há grandes alternativas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ninguém quer Biden versus Trump, mas isso é o que tem para hoje, né? Porque no Partido Republicano o Trump predomina e no Partido Democrata não há alternativas, ou não foram construídas alternativas ao Joe Biden, né? Então, acho que essa estrutura que leva aí de novo a essa repetição dessa disputa entre esses dois octogenários. E na eleição para o Congresso, né? Porque a gente sabe que isso é um fator importante para eventualmente pôr freios, né, a um novo governo Trump, né? A gente vê que o Biden tem tido até uma situação relativamente confortável no Congresso, quer dizer, ele perdeu agora a maioria na Câmara, mas ele preserva uma maioria no Senado, o que lhe protege, ainda que é uma maioria mínima, né? Ele tem o voto de desempate da vice que preside o Senado, né? Porque que foi a que mais desempatou, acho que na história dos vice-presidentes. Ela imagino. Realmente tem sido útil esse votinho dela. Sim, com esse grau de, vamos dizer, radicalização da polarização que aparece dentro do Congresso, era de se imaginar isso, né? Agora, o Trump, caso venha a ser eleito, né, se confirme essa popularidade, hoje as expectativas são também de uma vitória republicana para o Congresso? Como é que se enxerga isso hoje? É muito comum, né, de acontecer, né? O que acontece é o seguinte: o presidente, quando ele é eleito, é comum que o partido dele receba mais votos no Congresso. Assim como é comum que na eleição de meio de mandato, 2 anos depois, o partido do presidente perca, né, esta maioria que ele ganhou na Câmara. Então, historicamente, é isso que a gente tem visto, né? É possível que isso aconteça, porém o que a gente viu acontecer nas últimas eleições do Congresso foi que esses candidatos associados ao Donald Trump não tiveram desempenho satisfatório, né? Muitos deles perderam algumas corridas que eram praticamente dadas como ganhas pelos republicanos e que eles acabaram perdendo, né, para candidatos democratas. Isso foi o que a gente viu. A grande questão é como é que isso vai ser calculado pelo eleitor nas eleições de 2024, né? Então, sempre projeção para Congresso é sempre muito mais complexo de se fazer, né, do que para presidente. Mas se a gente tomar como base a história, há grandes chances de, se não os republicanos terem uma maioria expressiva, e não tem uma maioria expressiva no Congresso, né? De novo, as eleições de meio de mandato não deram aos republicanos uma maioria muito expressiva na Câmara dos Representantes. Tem uma maioria, mas não muito expressiva, né? A se considerar essa tendência, é possível que essa maioria aumente, né? Se não aumentar, aí teríamos aí mais dificuldades para o Donald Trump
governar. Mas, enfim, o Donald Trump já disse, com todas as letras, ele tem cada vez menos pudores de falar as coisas, que ele seria um ditador. No primeiro dia de falou isso com essas palavras. Né? Mas de que maneira? Tudo bem, a Não, vontade eu entendo, mas fazendo o não. quê? A pergunta foi: as pessoas já você é um ditador, você é um ditador? Ele falou assim: olha, só você é um ditador no primeiro dia de mandato. Eu vou fechar a fronteira e vou. Não sei. Aí fica para a gente. Entendeu? Não sei o que significa É isso. uma Ninguém sabe. resposta enigmática, É né? enigmática, porém ele tá falando. Né? Assim, a gente duvida, né? Que dá risada. É moda de dizer. Mas acho que a gente passou um pouco da etapa do achar engraçado essas coisas. Né? Ah, que o Trump tem um desconforto com a democracia é óbvio, né? Que ele tem admiração por líderes autoritários é óbvio, né? Inclusive, ele declarou esses dias suas boas relações com o Putin, né? Adora, né? Gosta, o Kim Jong-un, né? Ele adora um líderzinho totalitário, que talvez fosse o grande sonho dele, né? Hum. E ele no segundo mandato com mais experiência, e no primeiro ele botou ainda no governo gente que ele foi tirando, né? Ficou com uma confusão o governo dele. Esse governo ele vai buscar colocar pessoas leais a ele e vai buscar vingança, né? Ele vai atrás de vingança contra os seus adversários políticos. Essa é a grande motivação para o Donald Trump ser candidato a presidente. Lembrando, né, que ele não pode ser candidato à reeleição. Ele Quer só dizer, seria o único mandato, né? seria, teoricamente, o único mandato. Aliás, nisso ele também quebra uma certa norma não escrita da política americana, É, né? É é, comum que candidatos derrotados na eleição presidencial nunca mais se candidatem, né? claro, exatamente. Não, você vai e Inclusive, faz lá a sua reeleição, né? biblioteca, Como? você vai e constrói a sua biblioteca, o seu instituto, Exato. e acabou. Né? É isso. E ele Não é o prefere caso do Trump. voltar, né? Que é diferente da nossa tradição, ou mesmo da tradição europeia, né? Em que você tem candidatos que saem e voltam Isso. o tempo inteiro, né? Não, essa, como você disse, essa é uma norma não escrita muito forte. Ou seja, perdeu, tá fora, o cara tá fora. Testamos. Né? Ocorre de novo que o Donald Trump ele não responde, ele não, o controle que ele tem do partido permite com que ele faça essas decisões. Não é o partido que controla ele, é ele que controla o partido. Ele não depende do partido, o partido está dependendo dele. Né? Mas essa é uma escolha do Partido Republicano também, que pode se provar custosa lá na frente. Né? Pode ser, de repente pode não, de repente pode ser a salvação do partido, de repente pode ser a estratégia, a trampificação do partido pode ser a estratégia. Nós, enfim, como cientistas políticos temos que compreender isso, é, e não ficar julgando, né? Mas pode ser a estratégia que leva à recuperação do partido e que o partido comece a ganhar votos entre hispânicos, negros e jovens. Não sei. Paradoxalmente. Aí, de novo, quem gosta, vai ter muito trabalho para pesquisador ainda, né, Claro. Cláudio? Tem muito campo de pesquisa aí para ser feito. Entender que são essas questões, né? Porque se essa é a estratégia, porque falava-se, eu lembro que a grande questão era assim, olha, o Partido Republicano tem um problema demográfico muito forte. O país está ficando cada vez mais diverso e o partido fala cada vez mais para uma base menor de pessoas, né? Fala para velhos, homens brancos. Homens brancos velhos estão se tornando uma minoria no país. Então, logo não tem como o partido conseguir. São os democratas que são o futuro, porque esses são esses que conversam com o país diverso, etc. Ora, de novo, nós estamos vendo que não é isso que está acontecendo. Um candidato como Donald Trump, que talvez fosse a epítome deste processo, né, o homem branco velho, é alguém que está conseguindo angariar. Claro, quando eu falo do ganhar o voto negro, estou dizendo que os democratas chegaram a ganhar 90% do voto negro nos Estados Unidos, né? Na média 80%, 90%. Os republicanos, 6%, 7%. Né? Então, eu estou dizendo passar isso recente. Eu estou dizendo passar, principalmente no Obama, né? Quer dizer, o McCain e o Mitt Romney tiveram uma margem muito pequena do voto negro quando o Obama foi o candidato. Mas, historicamente, tem sido em torno aí de 10% do voto negro para o eleitorado, para os republicanos. Se você consegue sair de 10, em vez de 10 ir para 8, mas em vez de 10 vai para 15, para 20, tem pesquisa dando 22, Nossa, é muita 22 coisa. é muita coisa. Numa eleição apertada, isso faz diferença, Isso né? muda tudo. Veja, numa eleição apertada, imagina você muda os eleitores hispânicos, você perde Nevada, perde Arizona. Eleitores negros mudando um pouco, você perde a Geórgia. Jovens mudando, você começa a perder Pensilvânia, começa a perder Wisconsin, que são estados-chave. Então, uma mudança pequena nessas demografias vira completamente a eleição para os republicanos. Agora, dando um passinho atrás só, olhando ainda para essa conquista do Partido Republicano pelo Trump, né? Muito se coloca, né, que em vez de ele sair como um candidato independente, ele resolveu
tomar de assalto um dos dois grandes partidos. E aí, claro, o partido mais alinhado às suas posições de ultradireita, que só poderia ser nesse contexto o Partido Republicano. Apesar do que o Trump já foi democrata, já foi Sim. independente, né? E a gente já sabe que até pelo menos nos anos 60, em boa medida, o Partido Democrata ocupava o lugar que hoje é ocupado pelo Partido Republicano, né? Justamente, exatamente. Essa Isso aconteceu essa virada é uma virada. das coisas mais fantásticas, acho que, da história das democracias ocidentais. Exato. Mas veja, o que explica essa conquista do partido, né? Como é que um sujeito que não tinha influência nas redes partidárias, não tinha controle da estrutura do partido país afora, ele consegue tomar esse partido de assalto tão rapidamente? Né? Porque não é só que ele foi vencer uma prévia, né? Uma primária e foi candidato a presidente. É que depois ele toma o partido de roldão. E é o que você falou, hoje é proibido falar mal do Trump dentro do Partido Republicano. Como é que esse processo foi possível? Bom, eu vou tentar. Essa é uma resposta bem longa. Essa sua pergunta, Cláudio, na verdade, foi quando o Trump ganhou. Quando o Trump ganhou as eleições, eu estava no consulado americano em São Paulo, num evento onde praticamente a ideia do evento era discutir a política externa da Hillary Clinton. Porque, obviamente, que a Hillary Clinton ia ganhar. Até aquele momento estava claro. Lembra o New York Times, né? No dia da eleição deu 85% de chance da Hillary Clinton. Era impensável Donald Trump ganhar, né? Quando o Trump ganha as eleições, eu naquele momento fiz essa pergunta que você fez agora. Eu falei, eu preciso, e o que eu tenho dito, precisamos pesquisar, né? E eu fui fazer um pós-doutorado em Georgetown, fiz um projeto, e o meu projeto de pós-doutorado foi justamente essa questão, né? E é muito complexo. Eu diria que, para resumir, acho que são uma série de elementos que se combinam, né? Um dos elementos não dá para descartar o peso e a importância das redes sociais, né? Que é o que se dizia, por exemplo, mesmo depois que o Trump ganhou. Eu lembro que eu fui num encontro de uma consultoria das eleições aqui de 2018, e o que se dizia era, não, calma que quando vier a propaganda na televisão, o Bolsonaro perde e o Alckmin vai subir. O Alckmin vai disparar porque o Alckmin tem toda essa rede de apoios, ele tem não sei quantos minutos na televisão, o Bolsonaro tem não sei quantos segundos, e no Brasil quem ganha a eleição é quem tem tempo de TV. Sabemos qual foi o resultado, né? Ou seja, a perda, talvez, de relevância desses meios tradicionais de comunicação, né? Estou simplificando aqui uma coisa altamente complexa, né? Então, acho que esse é um elemento que não dá para descartar. Mas há algumas mudanças do ponto de vista, digamos, econômico e social também. Há um aumento da desigualdade no país, acho que pós-crise de 2008, né? Você tem um crescimento da desigualdade, e esse crescimento da desigualdade leva, em alguma medida, e também mudanças tecnológicas, um desconforto com a globalização, né? Então, o sujeito que perde o emprego por conta da fábrica que se moveu para a China, né? Ou perde o emprego porque agora a fábrica está robotizada, principalmente empregos que exigem baixo nível educacional, né? Você começa a ter uma substituição. Ou seja, os economistas vão dizer, olha, a criação do caminhão autodirigível não vai, tudo bem, vai eliminar o emprego do motorista, mas vai criar o emprego de programador de caminhão autodirigível, é verdade. O economista olha, então é 1 para 1, não perdemos o emprego. Bom, porém, quem está ganhando e quem está perdendo, né? O que precisa para você ser um programador de caminhão autodirigível? O que precisa para você ser um motorista de caminhão, né? E o motorista de caminhão não é que ele perdeu o emprego temporariamente. Desapareceu o emprego dele. Nunca mais vai voltar, né? Eu acho que a partir de 2008, muitos empregos desapareceram, porque, coincidente com a crise, foi quando começa a Airbnb, quando começa essas coisas de telefone, né? O Uber, enfim, todas essas mudanças, essa revolução tecnológica que mexe. É uma verdadeira mudança econômica bastante profunda, né? Digamos que, assim, como houve a transição da sociedade agrária para a industrial, nós estamos agora evoluindo da industrial para pós-industrial. E eu acho que parte desse desconforto vem dessa transição para a sociedade pós-industrial e da perda dos setores mais prejudicados com essa transição. Quando você transitou da agrária para a industrial, você teve a Revolução Francesa, né? Também, ou outras revoluções, digamos assim, né? Um certo desconforto. E, claro, o que era um conservador naquela época era aquele que queria manter a sociedade agrária, né? Não queria, era contra essas mudanças industriais, né?
Então há um certo desconforto com o passo, com a velocidade das mudanças econômicas, digamos assim, e dos custos dessa mudança, né? A razão pela qual hoje a base do Partido Democrata hoje é o programador de caminhão autodirigível, enquanto o caminhoneiro vota no Donald Trump. Por quê? Porque o Donald Trump que fala para o caminhoneiro, vote em mim que eu vou fazer ser como era antes. Great again. Vou voltar ao passado. Eu vou voltar com carvão, vou voltar com... Quer dizer, não ouça... Não só isso, protecionismo. É o primeiro presidente, né, o Donald Trump, que é eleito com um discurso abertamente protecionista, né? Você tem a história dos Estados Unidos inteira, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, do Truman ao Obama, todos os presidentes americanos, de alguma forma, tinham um discurso de preservação da ordem liberal, econômica e política, né? O Donald Trump é o primeiro que vem com um discurso contra esta ordem, né? Se já teve outros candidatos, o Donald Trump, né? Foi Trump, o Trump é o primeiro que vem com esse discurso. Você teve outros candidatos em 2000, o Pat Buchanan, que vem já com um discurso muito semelhante, mas que não tinha aderência. Então, quer dizer, essas mudanças após 2008, eu acho que criaram a demanda e o Trump foi a oferta que se encontraram aqui, né? Então, você teve a oferta e a demanda se encontrando. Isso que eu estou dando uma resposta que eu falei que ia ser curta e simplificada, né? Então, essa é uma questão. E eu acho que a outra questão também são mudanças demográficas do país, né? De mais imigração, de menos, é um país que vai se tornando menos branco. Então, há um certo desconforto com essa chamada transição demográfica, né? Então, se eu moro numa pequena cidade nos Estados Unidos e eu começo a ver gente falando outra língua, outra religião diferente, eu atendo o telefone e preciso de dois para espanhol, um para... Eu começo a sentir que não estou mais, isso aparece muito nas pesquisas, eu não me sinto mais no meu próprio país, né? Então, começa um pouco juntado com esse desconforto econômico, né, um desconforto cultural, e que isso se transforma numa posição, por exemplo, anti-imigração. E esse foi o grande discurso do Trump, né? É o cerne da Esse agenda é o dele? cerne da agenda dele. E ainda hoje é, né? Quando ele falou que ia ser ditador no dia 1, é assim, você é ditador no dia 1 porque eu vou construir o muro, de novo ele fala isso, né? Ele teve 4 anos. Vou fazer o muro e vou drill, que é cavar petróleo, né? Então, acho que, enfim, de novo, eu não quero me estender aqui, mas, assim, em linhas gerais, acho que são essas transformações aí que criaram um pouco essa demanda para o qual o Trump foi a oferta perfeita, né? Agora, e para nós, hein? Se Trump volta, Trump's back, o que que isso afeta a nossa vida aqui nesse outro lado do planeta, né? Isso muda muito a nossa realidade? A gente conseguiu conviver com 4 anos de Trump, ainda coincidindo com 2 de Bolsonaro. A gente sabe que a vitória do Lula foi também muito amparada do ponto de vista de garantir o resultado da eleição no posicionamento que o próprio governo americano teve, mandou recados vários, mandou inclusive o secretário de Defesa aqui dar recado para os militares brasileiros, deixou claro que não haveria qualquer apoio a uma ruptura. Mas Trump voltando, isso muda de alguma forma? Enfim, a minha avaliação sempre da relação Brasil-Estados Unidos é que ela é caracterizada, se você olha né, no longo prazo, né, não no micro, mas no macro, é caracterizada por uma certa estabilidade, né? Ao contrário, por exemplo, da relação Argentina e Estados Unidos, onde você tem altos e baixos muito mais evidentes, né? No caso do Brasil, você tem alguns tropeços, né? Durante o Geisel, a Dilma, né, com o Obama, mas são tropeços que não ferem muito ou não causam grandes estragos no amplo da... O governo Bolsonaro-Trump foi um soluço, né? Enfim, não é uma questão de política de longo prazo do Brasil com os Estados Unidos, era uma questão pessoal do Bolsonaro com o Trump. Tanto que o Trump sai do governo, o Bolsonaro já muda um pouco a sua política, já não é mais, os Estados Unidos já não são mais isso tudo, né? Então, um pouco até do desconhecimento, talvez, do Bolsonaro, e, claro, daquele terror que foi o ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, né? O primeiro ministro. O Depois Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo. Depois ele corrige um pouco o rumo com o Carlos França. Então, acho que, então, olhando, né, dessa perspectiva histórica ampla, não vejo grandes alterações. Porém, claro, há a questão aí micro, né, a questão de influência, de contágio político, digamos assim, né? É claro que isso daria, por exemplo, força para aqueles que defendem uma política similar, né, um populismo de direita, etc., dizer, olha, o Trump voltou logo, né? Isso poderia animar determinados setores aqui, e talvez o Trump não tivesse
a mesma postura que teve o governo Biden, né, quando foi da eleição do Lula. Isso eventualmente poderia criar algumas dificuldades e tal. Mas eu não vejo, a não ser que haja uma grande mudança profunda, né, a não ser que o Trump faça alguma coisa inesperada, né, em termos da mudança do impacto muito direto, muito profundo no Brasil, a não ser, de novo, animar alguns setores da sociedade que vão olhar para isso. Porque o Trump ele foi o início de uma onda, né? Ele veio, você vai lembrar, coincidiu com o Brexit, né? Que são duas coisas que vieram, né? As duas vieram juntas, né? E já indicando tudo isso que a gente falou. O Brexit também tem origem nesse desconforto, nessas mesmas coisas que a gente falou que deram origem ao Donald Trump, né? Então, acho que essas causas mais profundas assim são mais relevantes do que questões pontuais, conjunturais. Talvez ele tivesse sido mais importante para nós se ele estivesse na presidência quando nós tivemos o processo eleitoral e a assunção de um novo presidente, pelo que ele poderia não ter feito do ponto de vista de um posicionamento americano em favor da democracia no Brasil, ou até algum tipo de sinalização positiva para a ruptura que o Bolsonaro pretendia fazer, do que ele poderia fazer a partir de agora, sobretudo se, enfim, a gente tiver aqui a confirmação de todas essas ações contrárias, né, aos golpistas, ao bolsonarismo, de alguma forma diminuindo o poder de fogo deles nessa frente, né? Acho que se tivesse algum tipo de influência, seria por conta de uma questão conjuntural muito precisa, ou seja, esse encontro, né, ou seja, o Trump no momento em que foi a vitória do Lula ou a invasão do 8 de janeiro no Brasil, ou seja, naquele momento específico. Então, talvez mas assim, salvo algum momento específico que deu abertura para algum tipo de posicionamento, e ainda assim também, quer dizer, dentre o Trump dizer, eu apoio o Bolsonaro, e isso, de fato, ter uma influência no Brasil, também tem alguma distância, né? Quer dizer, também as instituições não são, né, tão dependentes do que pensam os Estados Unidos e tal. É claro que é difícil a gente dizer qual é o impacto, né? Porque a gente não tem o contrafactual. O contrafactual para poder testar. Para poder testar, mas faz sentido, aparentemente, dizer que houve um auxílio aí nesse sentido, que se fosse o Trump, iria na outra direção e a gente teria, de fato, esse contrafactual. Então, acho que, salvo alguma questão muito específica, né, na normalidade das coisas, eu não vejo grandes, e não vejo grandes porque, de novo, é muito limitado, são 4 anos, né, teoricamente, né, a não ser que a democracia americana, de fato, esteja nos seus últimos respiros, são 4 anos que ele vai ter de governo, né? Desses 4 anos, 2 ele vai ter que conviver com o atual governo aqui no Brasil. Tudo bem. Carlos, que ótima conversa. Super interessante e super esclarecedora aí para a gente entender um pouco dessa situação, eu diria tensa, né? Que vive a democracia americana nesse momento, com a possível volta do Trump. Mas, enfim, eu quero te devolver a palavra para 2 coisas. Para você, enfim, se ainda tiver um ponto que porventura a gente não tenha abordado, você acha importante trazer, que você possa fazer isso. E também aí fazer as suas considerações, amarrações finais, por favor. Eu acho que a gente discutiu longamente aí coisas importantes, me deu a oportunidade de relembrar aí algumas das questões que eu até pesquisei em 2018, né, depois da vitória do Trump. E acho que as chances dele ser nomeado hoje são de 98%. Né? Nomeado pelo Partido Republicano ou eleito presidente? Nomeado pelo Partido Republicano. Né? A chance dele ser eleito hoje, diria que está em 52%. Hoje. Né? Agora, essas coisas que é a intenção de voto que ele tem, né? Essas coisas podem mudar pelo seguinte, claro. A gente está falando sobre a questão da percepção do eleitor. Né? Então, se os dados econômicos são bons, isso demora para o eleitor perceber, talvez em 6 meses comece a chegar, né? Se essa percepção de fato chegar, bons números na economia, isso pode fazer com que o eleitor reveja o seu voto. Mas acho que a questão fundamental, de novo, será uma eleição sobre o trumpismo e o antitrampismo. Né? Então nós estamos este é o mundo de Trump e nós estamos vivendo nele. Acho que essa é a minha conclusão triste final para dizer. E, enfim, temos que compreender. E conviver com isso, né? E conviver com isso. Tá certo. Muito bem. Bem, então eu quero agradecer muitíssimo ao Carlos Poggio por essa ótima conversa, pelo profundo conhecimento que ele tem sobre a política americana e que trouxe aqui para nós nessa discussão. E quero, claro, também, como faço aqui sempre no encerramento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política na Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas. Lembrando que
No Spotify, inclusive, é possível ver o vídeo, né? O Spotify tem um podcast com vídeo, né? Não é só no YouTube que dá para ver o vídeo. E quero também, claro, como sempre faço também aqui no encerramento, agradecer a todos e a todas que têm contribuído para o projeto do canal e, evidentemente, convidar quem ainda não está nessa turma para que se envolva, né? Para que também apoie aqui o projeto. E há 4 meios para isso. Um é o mais singelo, que é aquele cliquezinho no coraçãozinho do Valeu Demais no canal do YouTube, né? Você clica ali e faz uma contribuição momentânea via Google Pay. A outra é se tornando membro do canal, se inscrevendo no canal por intermédio do Clube dos Canais, tem diversas categorias aí. E quem é membro do canal tem também acesso ao programa mais cedo, né? Antes mesmo que ele entre no ar aí na meia-noite, 0 hora de sábado, os integrantes do canal já podem acessar o vídeo com antecipação. Quero também convidar as pessoas que, por assim preferirem, para fazer uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com. O endereço é benfeitoria.com/apoio fora da política não há salvação, ou ainda, se assim preferirem, fazer um Pix para o canal. E a chave Pix do Fora da Política não há salvação é contato@fora da política não há salvação.info. E esse é também o e-mail de contato para quem quiser escrever. Contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, dito isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Carlos Pódio, quero me despedir dele e me despedir de todo mundo que está aqui. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.